buscando maneiras de entrar pelas brechas e, a Bíblia fala, tragar. É como o leão. Você gosta de Discovery, gosta de animais, você vai ver como que o leão ou qualquer animal feroz cerca uma presa. Ele vai se separando, isolando aquelas que estão mais fracas, até o momento certo de atacar. E muitas das vezes, dependendo do porte daquele animal que é a presa, não é só um leão, vem vários. Ou seja, é praticamente impossível se livrar do ataque de um leão dessa forma, ou de qualquer animal feroz. Então, a gente precisa lembrar, a Bíblia já nos adverte, que existe um leão que está ao nosso derredor. E ele também está buscando meios silenciosos, sorrateiro, ok? Para achar uma brecha e tragar. Precisa ter atenção. A Bíblia está dizendo assim, vigiai e orai. Engraçado, né? Não falou para você orar e vigiar. Está dizendo para você vigiar e orar. Por quê? Se você vigia, você dá direção para a sua oração. Não dá para se fazer uma oração perdida. Se você percebe uma ação do diabo porque é vigilante, você vai usar uma das armas de ataque, que é orar contra isso. Então, a Bíblia tem revelações simples, mas para deixar assim bem de fácil compreensão, quando a Bíblia diz vigiar e orar, é para você realmente vigiar e orar, dar destino à sua oração. Mas porque nós, embora andando na carne, nossa humanidade, não militamos segundo a carne. Nós andamos nessa realidade, nós somos seres físicos, mas as guerras que enfrentamos não são dessa realidade. Em Efésios capítulo 6, existe ali, está falando da armadura do Senhor para você se blindar com ela, mas também está falando de toda uma ação maligna. A forma que Satanás age está dizendo, a sua luta não é contra carne e nem sangue, ou seja, a sua luta não está ligado ao âmbito humano. Você não está em guerra com o seu irmão, você não está em guerra com as pessoas. Você está em guerra contra principados, potestades e hostes da maldade que imperam em lugares celestiais. Existem demônios que andam em lugares altos, demônios territoriais. Exemplo, o príncipe da Pérsia que cercou Daniel enquanto ele orava, não é demônio comum. E existem demônios também que agem entre nós. São demônios que são desprendidos são desencarnados, vamos dizer assim, tá? De uma natureza celestial, e eles andam em obediência às ordens que vêm dos demônios que estão nos lugares celestiais. São demônios que precisam de incorporação, eles precisam de alguma coisa, possuir alguma coisa. Endemoniado de gadareno, tem várias expressões na Bíblia de várias pessoas que encontraram com Jesus endemoniadas, mulheres, crianças, né? Homens. Então, esses demônios agem segundo a ordem do comando estratégico de principados e potestades e hostes da maldade. Você impõe a mão sobre a cabeça de uma pessoa e expulsa um demônio territorial, um demônio terreno, um demônio que está ali obedecendo uma ordem porque precisa de alguma coisa para se manifestar. Mas você não vai encontrar tanta facilidade para expulsar, por exemplo, um demônio que age atrás da padroeira, considerada a padroeira do Brasil, Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida. Você não destrona esse demônio muito fácil, você não levanta as mãos para ele e repreende. A maneira de fazer com que esses demônios percam força é ganhando Tudo que o diabo quer o tempo todo é território, quando você dá lugar para ele. Por isso que precisa existir uma resistência. Quando uma pessoa se levanta em oração, é poderoso, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas quando uma igreja se levanta em oração, aí sim, querido, aí você começa a destronar esses principados e potestades de hostes da maldade, de um estado, de uma cidade, de uma rua. Cada lugar existe um demônio delegado, assim como existem anjos que o Senhor dá ordem ao nosso respeito, também existem demônios que vêm, com certeza, por ordem do inferno, para atentar contra a nossa vida, de forma particular, de forma coletiva, dentro de uma rua, dentro de uma cidade, num bairro, no estado, no Brasil e pelo mundo. Cada lugar existe uma regência e são poderosos. Daniel orou. Um homem só orou, a oração dele subiu até o céu. O anjo Gabriel ainda disse para ele, mas demorou 21 dias ele em oração, buscando, em jejum, 21 dias para que o anjo conseguisse trazer a resposta. Porque no meio do caminho, quando o anjo vem trazer a resposta, Gabriel era um anjo mensageiro, segundo a Bíblia, ele vem trazer a resposta e a mensagem sobre aquilo que Daniel orava, e Daniel lá dedicado, usando as armas da oração e combatendo. Eu imagino o que Daniel também não sentia, porque o que cercava a resposta era o príncipe da Pérsia. Lembrando que Daniel estava na Babilônia.
O povo ali estava cativo, apesar dele estar sendo ali uma autoridade, já vivia ali várias aspirações de morte. Logo em seguida, isso, Daniel é jogado nas covas dos leões, porque não podia orar e viram ele orando. Né? Isso é uma outra pregação, mas só para dizer para você que o anjo Gabriel ele tem que chamar Miguel, que é o príncipe do exército de Deus, é o capitão. Miguel é o cara, não tem guerra, querido, para vir combater contra o príncipe da Pérsia. E aí agora esse anjo vem, Gabriel vem e fala, olha, a sua oração foi respondida desde o primeiro dia. A sua oração chegou ao trono do Senhor desde o primeiro dia, só que eu fui cercado pelo príncipe da Pérsia. Isso mostra que há um combate constante entre a luz e as trevas, o bem e o mal. Nós às vezes não conseguimos ver, porque nós estamos vivendo e andando na carne. Nós estamos presos, na maioria do nosso tempo, em uma natureza humana. Mas precisamos ter consciência de que a luta que nós militamos não é segundo a... Então, para de brigar com as pessoas, para de ficar com guerra com as pessoas, sabe? Se você perceber alguma coisa, um levante, uma afronta, leve isso para oração. Resolva coisas naturais como coisas naturais e coisas espirituais como coisas espirituais. Não misture as coisas. Porque senão a gente vai dando lugar para o diabo agir e imperar, e vai dando lugar para ele, e eu falei para você que o diabo ele quer lugar. Sujeitai a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso está em Tiago 4,7. Vamos lá. O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora, ninguém joga limpo, mas o cristão não vive nem age desse modo. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana. A verdade é que, embora levamos uma vida normal, querido, a batalha em que estamos envolvidos é travada em um nível espiritual. Apesar de nós vivermos uma vida normal, natural, as batalhas que nós vivemos, elas estão em um nível espiritual. Você já foi liberto do poder de Satanás através da obra vitoriosa e redentora de Jesus. Toma posse disso. Coloca a mão na sua cabeça e fala, eu sou liberto pelo sangue de Jesus das obras das trevas. Certifique de manter essa verdade sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. Você precisa cultivar essa verdade dentro de você. Querido, o tema de haja como vitorioso, quer dizer tomar posse de uma autoridade que existe sobre a sua vida. Deixa eu lembrar um negócio para você. Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou e lhe deu autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deixa eu fazer uma coisa, isso está ligado a um nível de revelação, mas quando Jesus morre e ele desce ao inferno, Satanás ele começa a se prostrar junto com seus anjos. Você imagina Jesus entrando dentro do inferno em glória. Consegue enxergar isso pela fé? Imagina Jesus vindo agora é o Cristo, não está preso a uma natureza de Jesus, um homem de dor. Agora ele é o Cristo ungido de Deus. Ele desce ao inferno e você imagina o que acontece com o inferno inteiro. Todos eles se prostram. Você imagina Lúcifer, que é considerado Satanás, né, a grande serpente, o Leviatão, o dragão, ele agora se prostrando diante daquele que venceu. Só que em vez de Jesus pisar na cabeça dele, é o que ele esperava, Jesus fez diferente. Isso que irrita o diabo, que deixa o diabo com raiva quanto à sua vida. Porque ele te deu autoridade. Em vez dele pisar na cabeça de Satanás, ele falou assim, eu vou dar autoridade agora aos homens. Aqueles que me carregam, que valorizam o poder da cruz. Aqueles que são meus de pisar na sua cabeça. E de lá em diante, querido, você tem Satanás debaixo dos seus pés. Nós já somos libertos. Você precisa certificar, você precisa assumir posse disso de autoridade, com ousadia. Sabe, colocar isso todos os dias diante do seu coração, na sua mente, do seu entendimento. Você certifique-se de manter essa verdade maravilhosa na sua mente. O diabo, querido, ele não vai ser vencido, ele já foi vencido. Nós podemos contar com o fato de que existem forças malignas invisíveis que foram designadas para matar, roubar e destruir tudo o que é nosso, tudo o que é bom. Sendo aí que você precisa agir como vitorioso e não como vítima. Você precisa agir como vitorioso e parar de ser vítima.
Outra condição que o diabo gosta de deixar um crente, uma condição de vítima, uma condição encurralada, uma condição ao qual você não reconhece a sua verdade. Porque a única coisa que tira Satanás debaixo dos seus pés é se você perde sua autoridade. E tem muitas coisas que podem roubar a sua autoridade. Muitas coisas. Vamos lá, vamos mergulhar comigo nessa palavra. Andando na carne, no texto, tem um sentido de andar ao redor ou viver e seguir em frente, habitualmente, em um território qualquer. Essa é a imagem de uma pessoa que andou por certo caminho tanto tempo que agora quase pode percorrê-lo com os olhos vendados. Ele está assumindo sua humanidade dizendo: quase tudo que faço, faço na carne. Uma vida vivida parcialmente na dimensão terrena. Embora fosse um homem espiritual, ele vive em um corpo feito de carne. Esse texto é escrito por Paulo, 2 Coríntios capítulo 10, ele vai estar falando sobre a autoridade, porque começaram a questionar a autoridade dele como um apóstolo. Depois que você ler o capítulo, você vai ver isso. A autoridade dele começou a ser questionada. E ele começa então a conversar com as pessoas, porque Paulo não admitia isso. Apesar de ser um homem humilde, apesar de ser um homem de muito sofrimento, de muita dor, muito entregue às coisas de Deus, se o evangelho chegou a nós foi por causa desse homem, por causa da entrega e dedicação dele. Ele não admitia que ninguém questionasse a autoridade que ele tinha no nome de Jesus. As evidências eram muito claras. E ele era muito questionado por isso, até pelos de casa, até pelos irmãos. Então ele começa a dizer isso. As armas que nós lutamos não são armas humanas. Eu não vou ficar aqui brigando com vocês, mas eu não vou deixar que perder a minha autoridade, a minha posição, porque Deus entregou vocês a minha confiança. Se você for lendo lá, você vai ver isso. Era um homem de muita ousadia, um homem de muito vigor, de muita imponência, e acreditava realmente na unção que estava sobre a vida dele. Ele está assumindo a sua humanidade, dizendo que tudo que ele faz é na carne, ou parcialmente na carne, mas também que era um homem espiritual, e ele vivia num corpo feito de carne. É um homem espiritual que vive num corpo de carne. Diga: eu sou um homem espiritual que vive num corpo carnal. Paulo sabia que estava trancafiado em seu corpo carnal, levado a tantas cicatrizes, Ele sofria muito por amor ao evangelho, as marcas, feridas de uma vida sofrida. Apesar de vivermos na carne, não utilizamos as mesmas armas que o mundo utiliza para vencer. Isso precisa ficar bem claro. Nós vivemos na carne, certo? Mas não utilizamos das mesmas armas que os homens usam aí fora. Nós inauguramos aqui dizendo que infelizmente os homens são injustos, os homens são maus, são assassinos, são cruéis. É essas armas que se utiliza para fazer justiça e vingança ou expressar algum nível de autoridade. As nossas armas não são essas. A nós não pertence a vingança. A Bíblia diz para nós termos, das bens-aventuranças é termos sede de justiça. Uma justiça ao qual você clama a Deus, vive por ela e aplica ela. Mas juízo, vingança, a Bíblia fala, vingança pertence ao Senhor e não pertence a nós. Então, nós precisamos ter muito cuidado com que armas nós estamos usando para lidar hoje. Porque há uma ação maligna para excitar problemas, provocações, intrigas, brigas, raiva. Querida, onde tem raiva, pode ter certeza que o diabo está. Por isso que a Bíblia fala assim: irai-vos e não, cuidado com a linha, cuidado com o limite da sua ira. Você pode se irar, você não deve pecar, para não dar lugar ao diabo. Aonde tem raiva, pode ter certeza que o diabo está. Eu venho de uma família. Meu pai era bruxo da magia negra, a gente crescia no meio disso. Todas as vezes que existia algo em um momento muito sério de possessões, rituais e coisas, a raiva que se sentia era absurda. Quem já se envolveu um pouquinho com isso sabe o que estou falando. É impressionante a raiva que você sente, você perde sentido de certas coisas. Por isso há tantas guerras, brigas. O diabo sabe que se ele coloca raiva em você, se eu não me engano, a ira exagerada é um dos 7 pecados capitais, foi colocado justamente por isso. Porque a ira tira o seu domínio, o seu controle, você precisa aplicar domínio próprio. Então, aonde há raiva, aonde há ressentimento, aonde há rancor, onde há guerra, onde há conflito, onde palavras desenfreadas, pode ter certeza que isso são ataques de Satanás contra a sua vida.
contra a sua casa, contra o seu trabalho. Toma muito cuidado com isso. Use de armas espirituais para combater coisas espirituais. Não compare uma coisa com a outra. Coisas naturais, e coisas espirituais são coisas espirituais. Sabemos que existem armas carnais que podem promover um sucesso projetado. É verdade. Tem armas que nós usamos que podem nos projetar para coisas grandes. Tá ok? Não há erro nisso. Desde que seja dentro de um nível de honestidade, de verdade, tudo certo. Mas, porém sabemos que Deus, as armas do Senhor são espirituais e ela nos concede plenitude de vida. Armas e coisas naturais são coisas para essa vida, mas as armas do Senhor, ela nos dá plenitude de vida. Existem 3 coisas que você precisa saber. As forças do inferno foram derrotadas. As forças do inferno foram derrotadas. As forças do inferno foram expostas. As forças do inferno foram expostas. As forças do inferno foram subjugadas. Eu vou repetir isso de novo. Fale comigo. As forças do inferno foram derrotadas. As forças do inferno foram expostas. As forças do inferno foram subjugadas. Tudo isso Jesus fez lá na cruz, querido, por nós. As forças do inferno já foram derrotadas. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, né, ele desce ao inferno e derrota o domínio. Rasga a cédula, que era um contrato que nós negociamos com Satanás. Ele rasga isso agora. Ele dá autoridade ao homem. Ele dá direito de salvação. A cruz agora, ela é a ponte que liga o abismo que existia entre nós e Deus. Tudo isso é obra do Senhor. Então ele vai derrotar Satanás, ele vai subjugar Satanás, ele vai expor também Satanás à vergonha. Então, por causa da morte de Jesus, as forças do inferno já foram derrotadas. Embora elas tenham sido legalmente despojadas de sua autoridade e de seu poder, elas continuam a percorrer a terra. Elas já foram despojadas, já foram derrotadas e elas já foram subjugadas. Mas ainda há uma insistência, uma resistência de Satanás para, como eu disse para vocês, esse leão que está ao redor tentando achar lugar. João 10:10 está escrito assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, querido. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o Senhor Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Tiago 4:7, como eu já disse, sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As nossas armas não são armas naturais, são armas espirituais, apesar de vivermos em um corpo natural. Então ele continua percorrendo a terra. A Bíblia está dizendo que ele vai dar uma volta, e se ele encontrar uma casa vazia, ele volta e traz 7 piores. Percebe como é que a guerra, ela nunca é do mesmo jeito, no mesmo nível? Se você venceu o Satanás aqui hoje, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, Romanos 8 está dizendo isso, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não há força, altura, profundidade, largura, não há demônios, principados e potestades que pode separar você do amor. Não tem força, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Toma posse disso, querido. Você já é um vitorioso. Levanta a sua cabeça, age com autoridade, age com ousadia. Satanás, ele está aí ao derredor, ele sai da casa, você vence ele num combate, uma guerra, venceu. Pode ter certeza que ele vai buscar novas resistências, ele vai buscar novos parceiros, segundo a Bíblia está dizendo. E ele vai tentar de novo entrar na casa 7 vezes piores. Deixa eu ensinar um negócio para vocês. Quando Satanás, você é liberto do império das trevas, você foi levado por Satanás no tempo de outrora, na cegueira, né, quando vivia pela vontade do diabo, pela vontade dos seus próprios prazeres. Então o diabo, ele tinha livre acesso para lhe propor várias coisas e você aceitava, ok? Tinha um certo domínio sobre a sua vida. Mas quando Jesus te libertou, a partir do momento que você confessou o nome de Jesus, ele te libertou, Satanás agora foi vencido, certo? Concorda? Foi vencido. Só que esse mesmo demônio, ele vai agora buscar forças para voltar para essa casa. Diga, eu sou casa.
vai tentar voltar. E se encontrar a casa vazia, ele entra e ele traz 7 piores. Só tem uma coisa, vamos lá. Se você foi uma pessoa muito dada à prostituição, aos vícios, à violência, entre outros pecados, vamos lá, vamos dizer só 3 então. Vamos supor que, vou dar o meu caso, eu era uma pessoa muito voltada à prostituição, extremamente irado, não tinha paciência com nada e ainda tinha os meus vícios. São só 3, né, de vários que já militaram na minha carne. Cada demônio que agia nessa área vai trazer mais 7. Consegue entender isso? Então, se eu venci Satanás, porque o Senhor entrou na minha vida, e eu venci Satanás no nível da prostituição, agora esse mesmo demônio que agia vai buscar força, 7 piores, para assumir esse lugar de novo. O que era do vício vai buscar 7 piores para assumir lugar de novo. E o que era da violência, da ira que existia em mim, vai trazer 7 piores para tentar morar em mim de novo. Por isso Jesus disse assim, e o segundo estado fica pior do que o primeiro. Então, querido, nós estamos em guerra. Não dá para fechar o olho para isso. Não dá para fechar os olhos. Temos que aprender a usar das armas espirituais que nós temos. Amém? Te assustei não, né? Tudo bem? Vocês estão assustados, me olhando com pavor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, eu te amo. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu te amo. Fala para o pastor também te amo, por isso que ele está te falando desse jeito. Como criminosos que recusam a se submeter à lei, esses espíritos malignos continuarão a atuar nesse mundo até que algum cristão use a autoridade de Deus para se impor a eles a sua derrota. Ou seja, Satanás ele sempre vai tentar, a Bíblia fala que ele é um mercenário, que ele é um impostor, que ele é um mentiroso, que ele é uma serpente, que ele é um dragão, tem várias formas para expressar Satanás, tá bom? Mas ele está dizendo que ele continua ainda, em Satanás não existe nada de bom, e ele vai continuar ainda tentando contra a sua vida, contra a sua casa, contra tudo que é seu. Pode ter certeza disso, vai continuar. A Bíblia está dizendo isso. Não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo isso. Até que você ou um crente se levante com autoridade, com unção, e fala, agora chega. Acabou. E você se levanta com autoridade, com ousadia, você agora resiste ao diabo. E quando você resiste ao diabo, ele foge de você. Aí ele volta, aí você resiste de novo. Resiste de novo, se sujeita a Deus. Mostra para Satanás que quem manda em você, quem reina na sua vida é Jesus. Porque, querido, Satanás não respeita você. Você pode ser bravão. Pode ser igual o Léo, assim, bravo, grandão. Olha o Rubens lá, olha lá. Olha só. O diabo não respeita nossa, se a gente ficar com raiva, com carinha feia, vem no braço, vem em mim, toda essa expressão, pula no meu peito. Ele não respeita isso, ele respeita a marca de Jesus que está na sua vida. Ele respeita se Jesus está entronizado em você. Isso que te dá autoridade contra o império das trevas. Uma outra coisa que você precisa guardar bem no seu coração. Satanás não é uma força que estamos tentando derrotar. Ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Ele só não pode vencer você, querido. Ele já foi derrotado por Cristo. Ele só não pode vencer suas resistências e entrar na sua vida. Mas pelo fato de muitos cristãos não exercerem essa autoridade, a autoridade que o Senhor te deu e nos foi dada, ele continua tentando operar. Ele vai continuar. Ilegalmente, sabe, trazendo causas, danos às almas. A gente está vendo o que o diabo está fazendo por aí. O que ele não pode fazer na sua vida. Querido, a gente pode ser, às vezes, até atingido por dardos, sabia? A Bíblia está falando que voa, dardos inflamáveis ao meio-dia, voa contra a sua mente. É uma voz, é uma palavra, é uma ação por alguém mais fraco à sua volta, que infelizmente está muito à mercê ainda, está ouvindo a voz de Satanás, isso acontece. Como que pode acontecer isso? Jesus um dia, falando com Pedro, elogiando Pedro, quando Jesus começa a falar de que ele precisava morrer para cumprir o propósito de Deus, Pedro fala, não faça isso. Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Ele não está repreendendo Pedro, ele não falou para trás de mim, Pedro. Ele estava agora vendo a ação do diabo para tentar interromper o que Jesus precisava fazer. Se Jesus nos ensinou isso, vamos tomar posse. O nosso maior mentor, instrutor é o próprio Jesus. Se Jesus, se você ama
realmente ler a palavra, ler os evangelhos e ver como que Jesus age, você vai ver que Jesus é muito simples, Jesus é muito objetivo. Eu estive pregando aqui, não sei se um domingo atrás, sobre Jesus sendo levado ao deserto, não sei se você estava aqui, e Jesus lutou contra Satanás com a própria palavra. Mesmo sendo Cristo, mesmo Satanás já sabendo que ele derrotaria ele na cruz, ele usou a própria palavra para vencer as obras de Satanás, as induções de Satanás, as excitações de Satanás. Não foi assim diferente com Pedro. Então, querido, muitas das vezes Satanás está agindo o tempo todo. Ele vem com dardo, vem com influências, tentando achar, ele é muito legalista, ele quer uma pequena brecha para entrar na sua vida. E às vezes, mas puxa vida, eu cerco tanto a minha vida, mas alguém da sua casa não está no mesmo propósito, no mesmo ideal. Então o diabo está achando lugares para acessar. Então, querido, comece a olhar as brechas, vigiar e orai. Use de armas, de oração, de dedicação, de jejum, de atenção, para literalmente fechar todos os níveis de brecha, porque Satanás não vai entrar por nenhuma delas. Em nome de Jesus, pode dizer amém? Olha só, Atos, capítulo 19, 13 e 16, coloca para mim. Atos 19, vamos ler do 13 ao 16. Atos 19, 13 a 16. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espíritos malignos. Vamos lá, vou ler com vocês ali. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. A minha tradução está falando que são judeus exorcistas, tá? São traduções diferentes, mas no mesmo sentido. Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Passa. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Era aquela questão de competir com Cristo, né? Também não vou pegar aqui agora, mas a gente sabe que sempre houve uma rivalidade. Eles não aceitaram Jesus, né? Os de casa não aceitou, mesmo detendo a lei. Vamos lá. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem? Forte, né, irmão? Ele fala: Jesus eu conheço. É claro, ele veio de lá, ele sabe quem é Jesus. Por isso que ele fala: eu conheço Jesus. Eu conheço, eu já estive lá, eu já estive no ambiente ao qual ele reina. Eu conheço Jesus. Ele está dizendo assim: e Paulo eu sei quem é. Jesus sempre vai ser conhecido pelo diabo. A questão é, ele sabe quem somos? Nós temos autoridade, tomamos posse dessa autoridade. E se você continuar lendo, passa aí. Olha lá, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Tá, isso aqui é para vergonha, isso aqui não é para te amedrontar, tá, querido? Tem muita gente, se tem uma coisa aqui que paralisa você, é medo do diabo. E Deus não te deu um espírito de medo, querido, Ele te deu um espírito de poder, Ele te deu um espírito de autoridade, de ousadia. Você tem tudo em você. A Bíblia já está dizendo que o Senhor subjugou Satanás debaixo dos seus, ele já está vencido. Por que medo do diabo? Por que eu tenho medo do diabo? A única coisa que questiona a minha autoridade é se tiver alguma coisa errada. Porque se nós estamos lutando com as armas espirituais, andando na presença de Deus, fechando as brechas, você está cheio de autoridade contra o império das trevas. A luz do Senhor está sobre você. Não pode existir dúvida. O que o diabo coloca em você é medo. E medo, a Bíblia diz que é comparado até ao pecado de feitiçaria. Para deixar bem forte. Não tenha medo. Eu sou mais preocupado, querido, em ver a ação do diabo do que não ver nada e estar apanhando de todos os lados e não saber o que fazer. Eu falo isso constantemente na minha casa e durante os anos que eu ando com Deus, eu falo: Senhor, me dê olhos abertos e discernimento para enxergar os demônios, para enxergar as ações deles, os planos dele, para que eu possa, com discernimento, direcionar a minha oração. O que tenta agir contra mim, contra o meu casamento, contra os meus filhos, contra a minha casa, contra o meu trabalho, meus negócios. Precisa ter, querido, olhos abertos, precisa pedir.
Dos dons do Espírito é discernimento. Peça a Deus discernimento. Não tenha medo, querido, de ver, de sentir, de enxergar a ação do diabo. Deus tem formas para te mostrar isso. Porque pior é você não ver nada e está apanhando de todos os lados e você não sabe para onde usar essas armas espirituais. Deus não te deu o espírito de medo, de pavor. O diabo que coloca isso. Te deu o espírito de poder. Amém? Amém, querido? O diabo pulou nesses caras aqui porque eles estavam abusando. Aí falou, olha, eu não faria isso com Paulo. Paulo era aquele, é como a gente escuta aí, ajoelha, bota a mão para trás e acabou, irmão. É assim que funciona. Jesus chega diante de uma legião demoniada de Gadareno e fala, qual é o seu nome? Né? Já uma lição de como repreender demônios. Eu vou pegar um gancho aqui, porque tem muita gente que corre quando isso acontece. Né? Às vezes Deus quer usar você em um momento, em um ambiente dentro da sua casa, uma autoridade, você foge com medo de quê? Eu não entendo isso. Primeiro que ele não sai no seu nome, ele sai no nome de Jesus. Jesus chega para um demoniado de Gadareno e fala assim, o demônio chega para ele e fala, vieste nos atormentar do tempo? Ele olha para ele e fala assim, como é o seu nome? Olha só o que Jesus está ensinando. Legião, sai. E você vai fazer a mesma coisa, sai no nome de... Acabou, filho. Tem que sair. As ações de Satanás têm que respeitar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Por isso que precisamos ser conhecidos. Por isso que precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. E pode ter certeza que você é conhecido no mundo espiritual. Você é reconhecido no mundo espiritual. Atos 19 está dizendo isso aí. Um grupo de exorcistas, né, que a Bíblia diz, identifica como os 7 filhos de Seva, tentou expulsar espíritos malignos de um homem, possuído por demônios. Mas quando eles ordenaram que o espírito maligno saísse daquele homem, o espírito lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Aquele espírito maligno sabia quem era Jesus e Paulo. Embora Paulo tivesse um corpo carnal e sofrido espancamentos e carregava cicatrizes, porém poderoso na dimensão espiritual que o inferno conhecia no seu nome. Olha só, Paulo sofreu muito pelo Evangelho. Se você ver, ele tem uma expressão, se eu não me engano, em 2 Coríntios capítulo 14, ele vai falar sobre um espinho um mensageiro que foi mandado do inferno para me esbofetear. Existem muitas questões teológicas contra isso, mas para mim isso resume um nível de sofrimento que ele vivia. Esse cara sofria muito pelo Evangelho. Aonde eu falo isso? Jesus apareceu para ele, manda Ananias orar para os olhos dele, para cair as escamas dos olhos dele, está lá em Atos. Tá bom? E quando ele cai em Tarso, cai do cavalo, rapidinho, só para você compreender. E a Bíblia está dizendo que Ananias vai lá e ora para eles. E Jesus fala com Ananias, olha, fala para Paulo, ore por ele, toque nos olhos dele, ele vai voltar a ver, porque cumpre eu fazer esse homem sofrer pelo meu Evangelho. Então o perseguidor de um dia agora tem que sofrer pelo Evangelho. Então esse mensageiro que Paulo está falando, em minha opinião, lendo a Bíblia, é o nível de sofrimento que ele vivia. O cara apanhava, arrancava a barba dele, tomava chicotada, era preso. Por onde ele passava era quase morto. Tinha que às vezes sair fugido, náufrago. Ele mesmo fala sobre isso, mas ele tinha isso como um peso de glória, de unção sobre a vida dele. Mas esse mesmo homem que sofria essas coisas era cheio da autoridade de Jesus. Era cheio de autoridade do Espírito Santo. Era ungido de Deus. Não é diferente com você, querido. Você também é ungido de Deus, não importa o que você está passando, está a guerra, os conflitos, as batalhas, você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Tem feridas, mas você tem autoridade do Senhor na sua vida. Tem dor, mas você tem autoridade do Senhor sobre a sua vida. Se você tem autoridade para expulsar demônios, para combater o império das trevas que tentam de alguma forma ganhar e imperar dentro da sua casa, na sua vida e sobre tudo aquilo que é seu. Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. É uma das armas que nós temos para combater principados e potestades, hostes da maldade. É uma das melhores armas que nós temos. Cada veículo nos conecta a Deus. A adoração, a Bíblia fala que Ele é santo e habita no meio dos louvores do seu povo. Salmos 22, versículo 3. Aqui é uma referência de Jesus. Jesus está na cruz, Ele está sofrendo e está falando isso. Porque o Senhor é santo e habita no meio dos louvores do seu povo. A adoração traz a presença de Deus. A oração, querido, é uma comunicação, é um veículo de combate, de guerra, de uma intercessão,
é poderosa. Olha só o que a Bíblia está dizendo: a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Tiago, capítulo 5, coloque a mão no enfermo, ele vai ser curado. O que tiver endemoniado vai ser liberto. Os demônios vão bater em retirada. Se alguém precisa confessar alguma coisa, confesse uns aos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: eu sou justo, eu sou justo. E a minha oração, pode muito em seus efeitos. É importante nós usarmos essa arma, poder da oração. Você, pela oração, consegue acessar as coisas de Deus. Aquele espírito maligno sabia quem era Jesus e Paulo, querido, mas não conhecia aqueles homens que tentavam contra a vida dele. Aqueles sete homens, filhos de um sacerdote, que não tinha autoridade, não foi capaz de expulsar um demônio. Você, com a autoridade do nome de Jesus, faz o inferno inteiro estremecer. A gente precisa aprender a orar na dimensão espiritual. Efésios está dizendo isso, né? No capítulo 6, versículo 18. O sentido é: orem todas as vezes que houver oportunidade. A Bíblia está dizendo para você orar sem parar. Eu procuro me exercitar muito nisso, querido, em oração constante. Não desconectar a minha mente de Deus. Estar orando o tempo todo, com súplicas, sabe, diante de cada situação, de cada decisão, de um pensamento, de um instinto, de um sentimento, de alguma coisa exterior, alguma coisa interior. O tempo todo a gente precisa estar em oração. O tempo todo, toda a oportunidade que você tiver. Não importa onde você esteja, ou com o que esteja fazendo, use todas as ocasiões, todos os instantes, cada momento possível para orar. Se nós não militamos na carne, então como podemos tomar a autoridade espiritual? Está dizendo assim: se vocês no mínimo não oram, que é uma atitude que começa humanamente, eu vou me ajoelhar para orar. Isso começa é uma projeção humana. E aí, se você no mínimo não faz isso, não abre a sua boca para orar, para falar, se você não usa a sua mente para orar, para interceder com súplica, como que você vai experimentar então do que é sobrenatural? É uma ação e uma reação. Eu ajo e aí Deus reage. Eu busco a unção e a unção reage sobre mim. Há uma autoridade sobre a sua vida. Levante a sua cabeça. Precisamos acreditar no poder que temos quando oramos e guerreamos no ambiente espiritual. Nossa história tem sido escrita por batalhas espirituais, os atos proféticos, né, os comandos do mundo espiritual. É uma coisa que precisa trazer de volta. Nós precisamos voltar a profetizar, querido. Quando nós nos conectamos a Deus, estamos vigilantes, nós voltamos a profetizar. Ou seja, você está vendo um caos, mas sai da sua boca a palavra rema. O logo já está ali. Sai da sua boca a palavra rema, a palavra profética, a palavra de autoridade. E com certeza essa palavra de autoridade, ela vem, querido, para destronar o império das trevas. A Bíblia está dizendo que quando sai uma palavra da boca de Deus, e Deus pode usar você para falar, e é isso que na verdade Ele quer, ela nunca volta para Ele sem cumprir o propósito. Então volte a profetizar. Você não está vendo, mas você está profetizando que vai acontecer. Você não está vendo, é improvável, mas você está profetizando que para Deus tudo é possível. O Senhor levou Ezequiel um dia num lugar de morte, um vale de ossos secos, e falou: profetiza, filho do homem, fale aos quatro ventos. E a Bíblia fala que um sobrenatural veio naquele lugar, e um lugar de morte se tornou em vida. Você é diferente de Ezequiel? Não. Nós temos que aprender a usar a autoridade. Ezequiel foi lá, se projetou, ele agiu humanamente, e com essa ação humana ele viu o sobrenatural de Deus se manifestar. Em nome de Jesus, você também, quando se projetar, vai ver o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida. Se você crê nisso, querido, aplauda o Senhor, exalta o nome dEle, em nome de Jesus. Colossenses 2,15 está escrito assim, e
despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu disse para você que Satanás ele já foi derrotado. Agora ele já foi despojado. Ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa. Satanás ele tinha uma autoridade ainda momentânea até Jesus ir à cruz. Realmente ele tinha um nível de autoridade porque o homem, a humanidade deu esse lugar a ele, ok? Deu essa autoridade a ele. Só que Jesus agora toma posse disso. Como segundo Adão, ele toma posse, ele vence na carne, ou seja, ele não peca, e ele assume agora como Cristo o lugar de autoridade, poder no céu, na terra e debaixo da terra, foi o que ele falou, e o Pai me dará poder sobre o céu, terra e debaixo da terra. Então, o que o Senhor fez? Ele derrotou, e outra coisa, ele despojou, ele tirou direitos que Satanás tinha sobre nós. Tudo aquilo que ele tinha como posse, sua vida, seu poder de decisão, entre outras coisas. O Senhor ganhou de novo doenças, enfermidades, perturbações, atormentações, miséria, pobreza, morte. Entre tudo isso que a gente tem visto hoje, que traz o caos e sofrimento, o Senhor, ele despojou, tá, querido? Ele tirou esse direito que Satanás tinha de agir sobre nós. Ele desapossou todos os tiranos espirituais. O diabo é um tirano. E os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Isso que é despojar, né? Está expondo. Despojando os governantes e as autoridades de seu poder. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca, ou seja, da cruz. Então, tendo removido o ferrão, ou seja, o que nos prendia, né? O que nos aprisionava, tendo removido o ferrão de todos os poderes e autoridades alinhados contra nós, ele apresentou em público, em sua própria vitória triunfal, esmagados, vazios e derrotados. O diabo não tem mais nada, querido. Ele não tem a sua vida, ele não tem seu poder de decisão, ele não tem sua casa, ele não tem mais nada. Ele não tem o seu direito de agir na sua vida. Ele foi despojado, ele foi derrotado, isso foi tirado dele. Toma posse disso. As forças do inferno foram expostas. Colossenses 2,15. Publicamente, ele expôs ao desprezo. A palavra publicamente denota ousadia, confiança. Por isso, o sentido de um show tremendo e espetacular. Em uma leitura livre, eu vou ler uma leitura livre para vocês, nós já estamos terminando. Eu achei muito interessante, mas assim, é quase dizendo assim, Jesus tirou onda mesmo. Entendeu? É isso que a gente vê aqui. Em uma leitura livre, considerado os termos utilizados pelo apóstolo, veja como fica, olha só. Ele entrou galantemente no céu, cavalgando para celebrar sua vitória e a derrota de Satanás de suas forças. Eu vou ler de novo. Ele entrou galantemente, imagina Jesus, um galão, um lorde, um cara cheio de autoridade. Cara, não, o Senhor, perdão, Deus. O Senhor, cheio de autoridade e ousadia, ele entra agora como um galante. Como alguém, né, usou uma expressão antiga, a gente quase não vê isso hoje, né? Galante, galantemente. No céu, cavalgando para celebrar. Estava celebrando, querido, sua vitória e a derrota de Satanás e suas forças. Como parte desse processo triunfal, ele exibiu os despojos capturados da mão do inimigo. Mas o maior espetáculo de todos ocorreu quando o próprio inimigo foi publicamente exibido como alguém capturado, desonrado, incapacitado, derrotado, humilhado e despojado. Esse é o diabo, querido. Ele foi despojado, derrotado, incapacitado, ele não tem poder sobre você, é você que dá lugar para ele. Jesus está dançando, tá? E você tem que dançar com ele, querido. Você tem que jubilar com ele, você tem que entrar na presença dele galantemente também, cavalgando para celebrar. Ficar andando de cabeça baixa. Quantas vezes eu até lembrei de quando era ensinado pelos antigos aqui, nas nossas escolas dominicais, né? Deus não chamou você para ser anu, para ficar se alimentando de parasitas, e também não chamou você para ser a expressão, né, que era usada naquele tempo, eu falo com todo respeito, para ser um porco que só olha para baixo.
Porque a forma do pescoço de um porco, a cartilagem dele não consegue, impede dele olhar para cima, ele não consegue olhar para cima. Mas ele chamou você para ser águia, querido. Porque a águia, ela olha para cima, ela vive no alto, os olhos dela enxergam de forma, todos os lados. A águia triunfa, a águia se renova. Você é uma igreja triunfante. A autoridade do Senhor sobre a sua vida. Então acredita nisso, crê nisso, toma posse disso, em nome de Jesus. Chega de andar de cabeça baixa. Jesus triunfou deles na cruz do Calvário. O sentido da palavra triunfar, né, usado para descrever um general ou um imperador retornando de uma guerra, de um imperador que volta porque derrotou um grande exército, vem com uma grande vitória contra o seu inimigo. Palavra usada para descrever o desfile triunfal do imperador quando ele volta para casa. Quando fala de uma entrada triunfal, de triunfo, quer dizer isso, querido. É um imperador, alguém que venceu uma guerra, uma grande batalha, vem com os despojos e volta para casa feliz e alegre, com o imperador feliz. O povo está com ele, sua casa precisa que você se levante com autoridade. Seus filhos precisam que você levante com autoridade, sua esposa, seu marido precisa que você levante com autoridade. O grande finale, né, dessa precisão triunfal era quando era mostrado o próprio governante estrangeiro que perdeu a batalha. Porque Jesus venceu Satanás e também expôs diante de nós. Ele é um derrotado e você é um vencedor. Você é vencedor, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Satanás não foi escondido, muito pelo contrário, já disse para você, o Senhor, ao invés de pisar na cabeça dele, deu autoridade a nós de fazer isso. Ou seja, está exposto, toma posse das armas espirituais, porque você é um ser espiritual que habita em um corpo físico. Volte a acreditar na autoridade que está sobre a sua vida, querido. Volte a acreditar na autoridade do Senhor que está sobre a sua vida. Esses anjos caídos fazem então a constituição dos principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. São caídos. Caiu. Você está de pé, ele está caído. Você está de pé, ele está caído. Marcos 1, 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso por espírito imundo, o qual bradou. E os demônios pertencem a outra classe do reino das trevas. Eu já disse para vocês o que é demônio, eles agem no terreno aqui, o que é principados, que agem, né, na área de potestades, em áreas celestiais, tá ok? Então, vença as batalhas que estão contra a sua vida com armas espirituais, em nome de Jesus. Olhe no espelho, sabe, querido? Olhe no espelho e diga, não importa a estratégia demoníaca contra mim, eu não vou ser derrotado. Olha para o espelho, para você olhar para você. Lembra que eu falei que tudo começa aqui no humano? O que sai de você é o que vem de dentro, que vem do coração, que vem da autoridade, que vem do seu espírito. Então você olha para você e diga, não importa a estratégia demoníaca que Satanás vem contra mim, contra a minha casa, contra os meus projetos, contra os meus planos, contra os meus sonhos, eu não serei derrotado. Haja como um vitorioso. Mulheres, haja como uma vitoriosa. Pois você já tem autoridade necessária para manter o inimigo debaixo dos seus. A autoridade já está aí. Essa autoridade que o diabo quer negociar com você, mas ela está aí, ela é sua. O Senhor conquistou para você na cruz do Calvário. Ela está em você. Lembre-se, você não é mais uma vítima, você é um vencedor. Se você crê nisso, levante então como vencedor, querido. Vamos orar. Ah, soberano Deus. Oh Deus soberano, querido, fecha seus olhos. Tem uma autoridade dentro de você. Nós temos uns minutos aqui, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai ativar essa autoridade na sua vida. Chega de andar, querido, desistido, desanimado.
A unção do Senhor que quebra o jugo está sobre você. O Espírito do Senhor te ungiu, querido, para libertar o cativo do cativeiro. O Espírito do Senhor te ungiu para pregar as boas novas. O Espírito do Senhor te ungiu, querido, para triunfar. Deus, Ele chamou você para ser cabeça e não cauda. Está por cima e não por baixo. Tome posse da unção que está sobre a sua vida. Tome posse da unção que age e opera em você. Deixa ela mover a sua vida. Volte a profetizar, volte, querido, a se levantar, volte a orar, volte a usar a palavra, volte a viver como igreja de autoridade. Chama a sua casa para isso, chama os seus filhos, sua esposa. Chega de ser um perdedor, haja como vitorioso. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Quebra as cadeias, quebra as cadeias. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Declare: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Sim, Deus, em teu nome há poder, porque o Senhor venceu na cruz, o Senhor nos deu autoridade, somos herdeiros e co-herdeiros em ti, Jesus. Ah, Senhor, há autoridade no seu nome, há autoridade no seu nome, há poder no seu sangue para quebrar as cadeias, cadeias que nos aprisionam, cadeias que tentam nos escravizar, Senhor. Ah, Deus, nós nos levantamos em autoridade, em ousadia. Ah, Deus, que possamos tomar posse, Senhor, da autoridade que o Senhor tem nos dado. Ah, Deus, voltar de novo a profetizar, a declarar, Senhor. Ah, Senhor, que possamos ser conhecidos por Satanás, que possamos ser conhecidos pelo mundo espiritual como alguém cheio de Ti, cheio da Sua presença, cheio da Sua unção. Oh, há poder no nome de Jesus. Cante isso bem alto. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Há poder no nome de Jesus. Sim, Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebra as cadeias, Quebra as cadeias, quebra as cadeias. aleluia. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Ei, Deus, querido, você vai ser ungido agora. E essa unção, apesar de ser um símbolo
físico. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai tomar posse de você, vai tomar posse do teu ser, do teu coração, vai te fazer lembrar que Ele não te deu um espírito de fraqueza, mas de fortaleza, amor, equilíbrio, moderação, poder. Aleluia. Faz uma fila aqui, querido. Você vai ser ungido agora. Em nome de Jesus, vem com fé, vem com fé, vem com fé. Nós vamos selar essa campanha agora. Levante a sua cabeça, levante a sua cabeça. O Senhor tem te chamado para ser vitorioso. O Senhor tem te chamado para reinar, para estar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. O Senhor te chamou para estar nos lugares altos, onde Ele está. Há poder No nome de Jesus. Cante isso. Há poder. No nome de Jesus. E Ele opera sobre você. Há poder. No nome de Jesus. Quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Há poder. No nome de Jesus. Há poder. No nome de Jesus. Há poder. No nome de Jesus. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Quebra as cadeias, quebra as cadeias. Sim, porque a unção do Senhor está sobre a sua vida. E a unção, ela quebra o jugo, ela quebra as cadeias, ela destrói a opressão, ela destrói a incredulidade. A unção do Senhor está sobre você, dizendo que você tem autoridade, que você tem uma patente, que você é embaixador do reino de Deus aqui na terra. O Senhor te chamou com autoridade, com ousadia. Volte a profetizar, profetas. Volte a declarar a palavra do Senhor. Volte a entrar na presença do Senhor com ousadia e declarar a falência do diabo, de suas armas, na sua casa, na sua vida, nos seus sonhos, no seu plano, trazendo incerteza, insegurança. O Senhor é a tua segurança. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que o inferno estremece, o inferno bate em retirada. Se Satanás porventura entrou por uma porta, por 7 portas ele sairá. As cadeias estão sendo quebradas da sua vida. Há poder. Declare isso, queridos. Declare isso com a autoridade que o Senhor te deu nessa Há noite. poder. No nome de Jesus. Há poder. No nome de E quebra as cadeias, 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 e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, e quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Há poder no nome de Jesus. Há poder, isso, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebra as cadeias, 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 e quebra as cadeias, 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 quebra as cadeias. Oh Deus, o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Aleluia, Senhor.
Senhor é aquele que vai diante de nós.